Bem-vindos à nossa live de hoje, que é muito especial e você poderá acompanhá-la em todos os nossos canais. Aproveite também e conheça o podcast da Pura Vida. Lá nós falamos sobre bem-estar, saúde e como manter a sua saúde em dia e ganhar longevidade. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais que normalmente eu estou com eles em lives sozinhas, mas hoje olha que dupla que eu tenho aqui hoje comigo, Camila Espinosa e Flávio Passos. Bem-vindo à nossa live de hoje. Obrigada por vocês dividirem esse momento aqui comigo. Obrigada a você, Ale. Obrigada, Flávio. É uma honra para mim estar aqui com esses dois, porque são pura inspiração e puro aprendizado para mim. Admiro demais. Muito bom estar aqui. Quanto tempo, Quanto né? tempo! Desde a última live, né, que a gente não se via. Exatamente. E sempre um prazer também poder estar aqui e compartilhar um pouco dos meus estudos, porque algumas pessoas não sabem, mas embora não esteja na Pura Vida, eu continuo estudando sobre saúde, continuo pesquisando alternativas, soluções para criar novos projetos. Então quero aqui, já que é uma live sobre o futuro, trazer um pouco de novas pesquisas, novas descobertas, trazer novidades para vocês, alguns hábitos novos que eu adquiri nos últimos tempos, que tem me feito muito bem. Vai ser um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Olha, E tô você louca vai. para saber já desses hábitos novos. Não, e realmente, né, todas as oportunidades que nós estivemos juntos, eu acho que ambos aqui têm muito para compartilhar com todos vocês que estão nessa noite aqui conosco. O Flávio também tem uma história lindíssima aí como fundador da Pura Vida e, além de fundador da Pura Vida, desse projeto maravilhoso que está aí ao alcance de muitas, muitas pessoas, tem uma história de superação também com a saúde, com a alimentação. E ele vai dividir tudo aqui já já com vocês. Mas aproveite, antes da gente chegar no nosso conteúdo da live de hoje, aproveite e compartilhe a live com seus amigos e familiares, porque hoje o conteúdo promete, não sai daí não, fica aí com a gente até o final. E eu quero começar antes de falar sobre o tema, falar sobre todas as aulas que a gente deixou disponíveis para vocês ao longo da semana. A gente teve uma aula com o Dr. Minuzzi, que é um queridíssimo, que falou sobre envelhecimento e trazendo sobre o papel multifatorial do envelhecimento, né, Cam? Você assistiu Sim, essa aula? assisti, achei maravilhoso quando ele falou sobre epigenética, Exato, né? A gente é responsável pelo nosso envelhecimento, né? Os nossos exato. genes não são determinantes, a gente pode mudar a expressão desses genes, e isso é muito bom, né? E É, somos aqui três exemplos disso. A gente estava falando Sim, antes genética de não é começar. destino, né? exatamente. A gente tem que colocar Vamos revelar as realmente. idades? Acho que a gente Vamos. soma aqui quase 150 anos. Nós vamos, Ah, realmente, 49, 48, 44. de Olha, o verdade? Flávio é uma 44. criança 40. praticamente. 44. 44? Sim. Olha só. Somamos quase 50, 150 anos aqui, e é sobre escolhas diárias, né, Flávio? E é exatamente o que o Dr. Minuzzi aborda nessa aula sobre envelhecimento, e a Cami trouxe aqui sobre o fato de genética não ser destino. Escolhas diárias têm um papel importantíssimo, fundamental, imprescindível na nossa longevidade, o quanto vivemos e como vivemos. Perfeitamente. A gente pode até ter determinados pontos fracos, gatilhos, mas Sim, eles são ativados por algum desequilíbrio, por falta de algum nutriente, por excesso de estresse, por excesso de calorias vazias. Então é muito importante você aprender quais são esses gatilhos de desequilíbrio para que você possa minimizar o contato com eles na sua vida. Dessa forma, permitindo que a sua saúde se estruture. Ela tem uma sabedoria inata e quando você dá para ela o que ela precisa, ela de fato se ajusta, consegue eliminar sintomas, exato, consegue exibir o seu melhor potencial, Sim, exato. a sua melhor beleza, a sim. sua melhor inteligência, a sua melhor versão. Sim, diminuir riscos, né, de doenças crônicas aí que a gente sabe que são, né, doenças que mais matam, e é importantíssimo mesmo a gente olhar. Sim. E, E é um gente, assunto que, puxa, eu escuto tanto falar sobre saúde, de novo falando sobre saúde, é porque é um assunto que precisa ser lembrado sim, reforçado Com todos os diariamente, certeza, dias, todos com os porque a dias. certeza. saúde é como cuidar de um jardim, todos os dias Sim, você precisa cuidar. Perfeito. Não tem uma sim, coisa que você cuida numa fase, aí você larga, e depois você sim, volta. sim, Então, para avivar a memória, é sempre bom ouvir conteúdos que te lembram da importância de certas atitudes que fazem toda a sim, diferença. sim. E eu queria aproveitar esse gancho que você deu
e trazer um pouco da alimentação consciente. A gente está com uma especialista em alimentação Sim. consciente, a Cami é Health Coach, e traz aí realmente a beleza de se conectar nos momentos da alimentação e as escolhas Sim, diárias, sim, né, da Camila? presença, né, eu acho que as escolhas na saúde, a gente tem essa oportunidade de ter a saúde nas nossas mãos, isso são escolhas, né, a partir do É, momento que você está presente, você está consciente, você sabe quais são os seus objetivos, aí tudo fica muito mais fácil e como o é. Flávio falou, a gente precisa ser lembrado, né, porque a gente esquece, e o que eu vejo muito, às vezes, as pessoas muito interessadas por conteúdos muito sofisticados, quando não fazem O bem o básico. básico, Isso é super né, importante. a gente ter comer comida de verdade, a gente Uhum. evitar açúcar, ultraprocessados, né, então quanto mais presente e consciente no momento a gente está, entrando em contato com as nossas emoções, melhores serão as nossas escolhas, né. É muito legal Exatamente. isso que você falou, eu penso bastante nisso. Hoje, inclusive, escrevi sobre isso. Muitas vezes, alguns mecanismos de engajamento da internet incentivam com que as pessoas se percam em detalhes. Ah, qual que é o melhor arroz? Ah, Boa. o açúcar tem que ser orgânico ou não? Esses são detalhes pouco frutíferos. Sim. São Perfeito. mudanças, esforços que você vai fazer para mudar que vão trazer pouco resultado, né? O que a gente procura trazer na filosofia da pura vida é quais são as mudanças importantes que realmente fazem a diferença, que eu realmente vou sentir benefício, né? Então é por aí, é focar naquilo que é importante. Sim. E depois esses detalhes, né, quando a gente fala, por exemplo, de suplementação, os suplementos eles só vão potencializar a tua saúde se o básico estiver sendo bem feito, né, não adianta você daí equilibrar ali, você faz tudo Exatamente. errado e aí fala: "Não, vou tomar esse suplemento que aí tudo vai melhorar", não é assim que acontece, é uma conta que vai ficar no zero a zero, né. Exatamente, mesmo É. porque quando a gente fala de suplementação, e eu gosto muito de reforçar isso também nas mídias sociais, de que um suplemento per si, ele não vai resolver todos os nossos problemas e nem trará tanta saúde assim, né? A alimentação é e sempre será o A que a base, gente né. deve trazer como base. E um ponto É, importante até por sobre a isso alimentação. se chama complemento alimentar, né, Exato. Sim. E um porque ponto é um importante, só para finalizar aqui, Flávio, o meu pensamento sobre alimentação, quando a gente fala de absorver bem os suplementos que nós vamos colocar no nosso dia a dia, a gente precisa de um intestino saudável. E apenas uma alimentação adequada, rica em fibras, em compostos aditivos, trará um intestino que te possibilite absorver corretamente Sim, a sua suplementação. Então não tem como, nenhum suplemento para sim, intestino com vai te ajudar a certeza, absorver bem o suplemento. com É a certeza. alimentação, são os pré-bióticos, são as fibras, são as cores, os compostos ativos presentes Sim, na alimentação. Ela deve ser rica e diversa. e da mesma forma, por mais que a alimentação seja a mãe da saúde, existem outros componentes, né? Você precisa também da atividade física, que dá Ótimo. para a sua saúde física aquilo que a alimentação não pode dar, sim, que é Exato, o para você. desafio, que é a pressão que vai desenvolvendo força, que vai mantendo massa muscular, massa óssea, que sintetiza hormônios e substâncias que regulam a inflamação, né? Perfeito. A gente sabe que depois que a gente faz um treino, uma atividade física intensa e o corpo inflama, ele aumenta temporariamente a inflamação, mas quando ele desinflama naturalmente no pós-exercício, ele reduz a inflamação sistêmica para níveis anteriores ao que estava antes do exercício. Então a atividade física é anti-inflamatória, É uma adaptação do corpo, né? Olha que lindo. sim, Você se inflama e ele mesmo te protege, trazendo claro. aí substâncias anti-inflamatórias. É lindo é demais. lindo, é muito inteligente, É, E né. toda vez que ele faz isso, ele volta um pouquinho mais forte. Ele fala: deixa eu estar preparado para a próxima vez que isso acontecer. perfeito, Aí você aumenta a intensidade do exercício, ele fica um pouco mais forte, e perfeito. gradativamente você vai construindo resiliência no corpo, que é algo que nem o melhor suplemento, nem a melhor alimentação poderiam te dar Sim, sozinhos. Então a saúde é uma composição de fatores. sim, É uma sinergia, né, Sim. inclusive eu sim. vou trazer aqui sobre essa sinergia. Eu fiz uma aula no Pura Vida Prime, que é o nosso programa de conteúdo que está incrível, né, com diversos profissionais por lá, trazendo muito conteúdo baseado em ciência, sobre os 9 pilares da longevidade dos povos centenários. Então tem uma aula sobre isso e eu queria trazer alguns pontos, e um deles o Flávio já
colocou aqui pra gente, porque a alimentação é a base, né, é aí a mãe da nossa saúde, mas outras coisas precisam existir. Eu falo que a gente sempre tem que segurar 2 bandeirinhas, a da atividade física e da alimentação, Com não dá para certeza. E poder outras, né, e tem o outras bandeirinhas. sono, tem mas é porque muito eu como nutricionista, por muito tempo, eu escutei falando que só a alimentação resolvia, mas na prática e é um depois dos conjunto, 40, né. a gente vê que Não, e não a gente hoje tem adianta cada só a vez mais alimentação estudos falando mesmo. sobre o poder dos músculos, né. Antigamente a Exato. gente olhava para os músculos muitas vezes até de forma apenas pela estética, né, e hoje a gente Uhum. sabe o papel deles na saúde, é Exato, gigante, né. exato. E ainda sobre essa aula que tem lá no Pura Vida Prime, sobre os 9 pilares da longevidade, eu gostaria de trazer um aqui, que é sobre a regra dos 80-20, e de, termos atenção plena neste momento. Sim, A regra dos 80-20 é a seguinte, é nós nos alimentarmos e alcançarmos até 80% da nossa sim. saciedade. O que que você Imagina o acha que tem que isso? estar presente para conseguir fazer isso, né. Perfeito. Quando a gente estuda o Mindful Eating, a gente tem algumas escalas, né, então você é levado a prestar atenção na escala da sua fome antes de começar a se alimentar, e depois que você começa a se alimentar na escala da saciedade. E muitas vezes isso passa desapercebido, né, porque a gente está aí Fazendo 1000 perdidos em coisas. pensamentos, a gente está fazendo outras coisas, hoje em dia está todo mundo comendo ali no celular, no computador, enfim. Então é um exercício mesmo, né, da gente Uhum. estar presente e se perceber, porque é muito difícil perceber quando chegaram os 80%, né, e Sim. quando você já passou do ponto. Normalmente as pessoas só percebem naquela hora que falam: "Nossa, tô me sentindo mal, comi demais", né. Uhum. E Exatamente. de fato, quando você deixa um pouco de espaço disponível, é muito mais fácil para o corpo movimentar e processar e digerir tudo aquilo ali dentro. Então é Sim, sempre bom não ultrapassar. Mas tem muitas maneiras de você fazer isso, né? Que é comer um pouco além do ponto do exagero. Não comer um pouco além. Eu, por exemplo, uso jejum. Eu gosto muito do jejum. Assim, eu sei que não é para todo mundo. É. Eu sei que tem pessoas que precisam comer com mais frequência, mas o meu organismo, eu fico muito bem quando eu como uma refeição por dia, ou 2 refeições por dia, um almoço e um jantar no máximo, quando eu fico sem café da manhã. Quando eu como sempre, por mais que eu escolha, meu corpo começa a engordar. É impressionante isso. Então, cada um tem que encontrar, né, através da autoobservação, Sim, que é principal. qual que é o seu jeito, né? O que que o seu corpo gosta, né? Tem gente que acorda de manhã e não tem vontade de comer e às vezes se força a comer. sim. E aí depois fica um pouco letárgico, um pouco com sono, um pouco menos desmotivado, o tipo de metabolismo que acontece não favorece o desempenho matinal de excelência, né? É o meu caso. Então eu evito comer de manhã. Uhum. A menos quando eu estou de férias, vou para um hotel, tem um café da manhã daqueles bem especiais, falo, não, vou fazer uma exceção. Mas geralmente depois eu vou deitar numa Você já cadeira. sabe das Mas sabe o consequências, que eu né, do acho que vem super depois. importante que você colocou e que, eu vou reforçar porque é importante, é o que funciona para você e você Sim, descobriu isso, né. Isso. O que eu vejo na prática clínica, principalmente, é as pessoas replicando estratégias sim, de outras pessoas sem ao menos uma autoobservação. Sim. E como eu atendo mulheres acima de 40 anos, existe, de forma geral, ali uma necessidade da alimentação segurar tanto o apetite dessa mulher, porque ela na fase do climatério, da menopausa, ela vai sofrer aí um desequilíbrio hormonal que pode levar a um desequilíbrio do comportamento alimentar, dessa relação de apetite e fome. E o café da manhã, tem alguns estudos que defendem o café da manhã, mas a composição desse café da manhã é muito importante para não levar a momentos de letargia, de sonolência. Então, ter um café da manhã um pouco mais robusto em proteínas, em gorduras boas, é muito bem-vindo para uma estratégia para essas mulheres, por exemplo. E tem outra coisa, eu como pouco, mas eu como muito bem. Eu sou muito criterioso na densidade nutritiva daquilo que eu escolho em cada Perfeito. sim, refeição. isso Aham. muda tudo, Então eu né. consumo toda a minha necessidade diária de proteína em 2 refeições. Mas como eu consumo bastante proteína, meu corpo eu procuro mirar entre 1,8 a 2 gramas de proteína Que é por super quilo, legal. né, que é uma estratégia de longevidade, é uma estratégia de você manter mais massa muscular também, é uma estratégia de anti-ansiedade, comer mais proteína reduz a Exato. ansiedade, dentre várias outras coisas, Diminui a né. vontade de comer Uhum. açúcar. Eu diria,
dizer o quê, né? Para mim, proteína é o nutriente mais importante de todos. Então, é o primeiro da lista. O que é que eu tenho que prestar atenção? Proteína. Então, eu como muito bem no almoço e muito bem no jantar, meu corpo fica totalmente satisfeito. Eu não fico Uhum. lutando contra a fome, eu não fico de manhã, eu não vou comer porque eu estou fazendo jejum. É natural para mim. Sim. Uhum. A minha fome aparece meio-dia, às vezes 1 da tarde, às vezes 4. E o corpo é Nossa. Eu vou, brilhante, porque eu você vou, condicionou O ele a corpo isso também, funciona, né, ele é. aprende essa necessidade, é um aprendizado É. também para e o acima corpo. de tudo, para mim está funcionando. Sim, sim, Né? Eu sei que não é qualquer pessoa que vai funcionar. Para alguns vai Exato, funcionar, para outros não. sim. Eu exato. conheço pessoas que fazem exatamente o mesmo que me conheceram, e descobriram o que eu faço, começaram a fazer também e falam, nossa, minha vida mudou. É Olha. isso, você é meu ídolo. Eu falei, gente, eu só te dei uma referência de uma possibilidade. De E uma a gente tem a das possibilidade de nos tornarmos especialistas na gente mesma, Sim. né, e isso é exato. maravilhoso. E E tem mais nenhum só uma... especialista poderá fazer isso por É você, porque verdade. eu falo que durante uma consulta, principalmente, se nós profissionais de saúde somos munidos de o maior número de informações do nosso paciente, mais nós vamos poder fazer por Sim, ele, porque só você conhece você mesmo mais que sim, qualquer profissional poderá te ajudar. Então, uma anamnese, ela tem que ser muito rica para a gente sim, poder fazer uma estratégia muito sim, individualizada e correta. E tem uma coisa adicional que é o seu apetite muda conforme você vai mudando as suas escolhas alimentares, né? Exato. Então, se hoje você tem muita fome, não consegue controlar e tem vontade de comer toda hora, tem aquela vontade compulsiva, o simples fato de você ajustar a sua nutrição, colocar alguns suplementos importantes, aumentar a quantidade de proteína em cada refeição que você come, vai fazer com que o seu corpo receba o que ele precisa e ele crie hormônios de saciedade, Uhum. substâncias que falam, não preciso mais da fome. sim. Aí a fome desativa porque você deu o que o corpo precisava. Então, isso faz com que você gradativamente, conforme os estoques de nutrientes do corpo vão se preenchendo, você passe a querer porções menores de comida, você tem menos daquele na hora de comer, porque você já está trabalhando com o corpo saciado na premissa do dia a dia. É isso que a Pura Vida também se propõe a fazer, trazer suplementos e soluções que facilitam isso. Sim. Por melhor que Exato. seja a sua alimentação, tem alguns componentes que para você ter nos níveis de excelência, nos níveis ideais, você realmente precisa suplementar. Sim. Exato. E tem um ponto super importante que esses dias eu recebi uma pergunta sobre café da manhã. Como melhorar o aporte proteico no café da manhã, ainda assim comendo ovos? Porque existe aquele conceito ovos no café da manhã, mas um ovo tem só 6 gramas de proteína, 2 ovos, 12 gramas de proteína, de forma Não é geral. tanto assim. É Não é. pouco. E como eu trouxe aqui, né, alguns estudos defendem que esse aporte proteico ele deve ser um pouco maior pela manhã para poder nortear um pouquinho aí, controlar e equilibrar os hormônios da fome e da saciedade. Então, por exemplo, se você gosta muito de ovos, coloca seus ovos, mas acrescente com um suplemento em pó proteico, faz um drink Esse é o meu funcional com uma segredo. matcha, com uma cúrcuma, É, né? E Tem aí você muitos caminhos de comerá ingerir proteína, não é só super. através da E comida. aí fica fácil, porque aí você Sim, completa. ou por exemplo, hoje quero jantar uma massa, sei que a massa não tem tanta proteína assim. Antes da massa eu vou tomar uma bebida proteica. sim, Eu adoro sim. fazer isso, sabe com o quê? Não com a massa no momento noturno, porque não é muito meu hábito, apesar de amar uma Hã. boa massa. Mas às vezes eu estou em casa e não tem tempo de fazer uma comida e tal, eu faço uma saladona e coloco um drink proteico ali, porque aí Maravilhoso, porque pelo menos a maravilhoso. proteína está Sim, e É ali, tem o os como prazer eu de comer junto, né? vegetais, e como eu no café da manhã, tô vendo ele ali até, o meu collagen protein neutro, você sabe já, né, Ale? Todo mundo que me conhece sabe que eu não deixo de tomar todos os dias de manhã, desde que eu conheci, desde que a Pura Vida lançou o collagen ele protein neutro, eu está acho que eu sou a maior presente. consumidora, se vocês buscarem lá nas vendas, eu devo ser a maior consumidora dele, porque eu não deixei, desde o dia que vocês lançaram, eu nunca deixei de tomar um dia da minha vida. E eu bato no café, eu já nem gosto mais do café puro de manhã. O gostinho do collagen protein junto já, para mim, já Já é é o meu ótimo, já é hábito. Isso, suficiente, sabe né? que é um dos suplementos da Pura Vida que eu tomo todos os dias também? Todos os dias, todos os dias. Tem um dos meus professores, que é o Mark Sisson, lá dos Estados Unidos, hoje ele mora em Miami. Ele fala que colágeno é tão importante, sobretudo conforme a gente vai ficando mais velho, mas durante toda a vida, de uma forma geral, que deveria ser considerado um quarto macronutriente. Deveria ser suplementado para criança, para idoso, para atleta, porque ele fornece aminoácidos, mas ele fornece outras coisas e formas específicas e concentrações de aminoácidos
que não são facilmente encontradas na dieta moderna. Os nossos ancestrais ingeriam caldo de ossos, geleia de mocotó, sopa de escama de peixe e outras coisas que forneciam esses nutrientes, e não é um hábito moderno consumir esse tipo de coisa. Então a gente precisa do colágeno para dar para o corpo, não é só pele, são vários componentes, e ali é usado, a proteína mais utilizada e mais abundante do corpo é colágeno. Independente da sua dosagem de proteína, vale a pena suplementar com colágeno. Eu E ele amo. entra para complementar, né? Então as pessoas podem usar, que eu acho que muita gente tem dúvida. Ah, eu posso usar colágeno e também posso usar whey? Não tem problema algum. Uhum. São alimentos. Então você pode consumir ovos, você pode consumir carne, queijo, colágeno, whey. Eu coloco eles todo no mesmo balaio ali, Claro. porque Sim, com são certeza, alimentos, proteína, né. são ali fontes de proteína. Uns eu falo que a tecnologia é a nosso favor, que traz o colágeno de uma forma prática, um whey protein de uma forma prática. Eu acho que isso para o nosso dia, atualmente, é muito prático e fácil, né, da gente colocar, né. A gente tem uma aula também que foi distribuída essa semana, que ficou disponível para todos vocês, que é uma aula do Marcelo Carvalho, um grande professor que a gente teve aí na equipe Pura Vida, e ele traz um pouquinho sobre o equilíbrio. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso, que a alimentação é a base, mas também não está sozinha. A gente falou sobre o movimentar-se, sobre atividade física. Eu acho que eu queria até te escutar um pouquinho mais falando da atividade física que realmente fortalece os nossos músculos. Eu acho que movimentar-se faz parte dos pilares da longevidade, e aí é movimentar-se. Você gosta Sim. de nadar, de correr, de pular, de qualquer coisa, sempre Sim. Tanto movimentar-se. que se você for Mas estudar os povos das Blue Zones, né, eles não têm academia, né, eles não apenas se tem. movimentam, eles trabalham na O horta, eles sobem ladeira, né, com 99 anos. Exatamente. Mas hoje, quando a gente fala de saúde muscular, tem um tipo específico de atividade física que ganha destaque, e você fala muito sobre isso, né, Flávio? Eu estudo muito sobre isso no sentido de o que, primeiro, é o mínimo que as pessoas precisam fazer para estarem saudáveis de fato, e o que é o ideal, né? Isso diz respeito à nutrição, isso diz respeito à atividade física, diz respeito ao sono. Eu procuro ficar acima do mínimo e miro no ideal, né? Tem dia que eu não consigo, mas é a minha meta, né? Uhum. Trabalhar assim, viver assim. Então, assim, o que a gente precisa todos os dias? Caminhar pelo menos 6.000 passos, é um mínimo. Ah, poxa, eu não caminho, eu vou uma vez por dia na academia e levanto peso. Ok, mas caminhar é importante por outros motivos, para a sua saúde respiratória, metabólica, digestiva, estar de pé com a isometria dos seus músculos sustentando a caminhada é uma coisa que beneficia a saúde de diversas maneiras. Então, caminhar todos os dias pelo menos 6.000 passos, idealmente 8 a 10.000 passos, entre 6 a 10.000 passos, é muito bom. Já reparou quando a gente viaja, como a gente caminha, como a gente fica bem, como a gente Sim. consegue É até outra comer energia, né? bem, é outra energia, né? A gente volta para casa e fica no escritório, Ou pega o carro. né, sobe escada rolante. Então a gente tem que lembrar que a gente foi feito para andar e precisa andar, primeiro ponto. Aí tem uma outra classe de exercícios, que é uma classe que eu pratico há 13 anos, que é o exercício de resistência, o exercício de força, para construção e manutenção de massa muscular, que é um tecido muito nobre. Nós precisamos desse tecido, a gente vai perdendo conforme a gente envelhece. Então a gente tem que lutar contra a entropia, a gente tem que fazer uma força para não perder, né? E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente precisa da musculação, do treino com peso, do treino... Pode ser calistenia, que é usar o próprio corpo, você pode fazer uma barra para fazer um exercício completo de costas, braço e um pouco de ombro, por exemplo. Mas quando você vai até uma academia, né, e faz o treino nos equipamentos, você tem uma facilidade, para quem está começando, sobretudo, de isolar determinados grupos que estão um pouco enfraquecidos, porque você nunca fez. E aí você vai fazendo um trabalho de base gradual, que não é assim uma delícia de fazer. Ai, que delícia, vou para a academia. Tem gente que gosta, né? São privilegiados. Você lembra quando você falava, você gosta? Você gosta mesmo, Tem gente que Ale? tem Eu não gosto. essa bênção, né, de Eu gostar de ir tenho pra um academia. segredo, eu sempre contrato um personal que eu adore, e aí eu bato papo com Então ele. você faz personal terapia. Eu faço personal terapia, que eu delícia. faço meu treino pesadíssimo. Tem dias que ele fala, você tá vendo quanto que você tá agachando? Aí eu falo, não, nem tô vendo, a gente tá aqui conversando. E foi Sim. a solução que eu dei pra minha vida. Super, porque
a gente precisa, como você acabou de falar, agachar, né? A gente precisa fazer o movimento do agachamento, porque ele fortalece um monte de músculos que são cruciais para a nossa saúde em todas as fases da vida, mas quando a gente fica velho, é o que te previne de cair e se quebrar inteiro É, no banheiro sim. e morrer sofrendo, né? É o que te mantém vivo, né? E te Sim, permite livre para caminhar, sim. te dá liberdade de movimento. Então, é um trabalho preventivo que te dá um monte de benefícios adicionais. Te dá disposição, te dá saúde, ajuda você a metabolizar e trabalhar melhor os alimentos que você ingere, os nutrientes que você ingere, te ajuda a dormir melhor e Sim. aproveitar melhor o sono, te ajuda a pensar melhor e ter mais foco, cognição, capacidade de retenção de conhecimento, né? É até muito bom se você consegue fazer a sua atividade física com pausa do mundo da tela, né? Se você fica muito na tela, por mais que seja tentador ficar ali no celular entre uma série e outra, dá uma pausa, guarda, o mundo não vai Eu acabar por uma horinha, né? eu nem saí do meu celular na hora que eu tô treinando. E aí você concentra em você, concentra no seu corpo, coloca energia no seu corpo, traça a sua energia para o momento presente, para o agora, sente o esforço, fica ali com ele, né? Você estar presente junto do desconforto é algo que cria uma resiliência interna muito grande, porque a vida tem momentos de Isso é desconforto. Sim, maravilhoso, isso é uma coisa que eu maravilhoso. gosto muito no É, treino, de você É, se superar. é. E aquela a sensação que você sai depois de um treino bem feito, um treino É uma difícil, sensação boa, né, forte, é uma né. sensação de que você pode É, tudo, você é, consegue tudo, isso é isso. é. maravilhoso, né. E a gente precisa aguentar o desconforto, porque a vida tem momentos que são desconfortáveis, e isso te treina para isso também. Uma barra apareceu, uma situação, não vou dizer nem que você precisa se defender, que pode acontecer também, mas qualquer situação de perigo, se você estar saudável, forte, resiliente, é muito importante do ponto de Sim. vista físico, mas no dia a dia também, no trabalho, no estudo, nas situações de conflito, você estar fisicamente bem te coloca num outro patamar. Sim, e até ajuda a lidar com o estresse, né, porque o Sim, estresse, o manejo do estresse é um fator que a gente ainda não falou aqui, mas que é importantíssimo para nossa Sim. saúde, né, e a partir do momento que você é mais resiliente, os desafios vão continuar acontecendo, né, mas a Uhum. maneira como você reage a eles vai ficando cada vez melhor, né, porque você sabe que você pode. O problema não é o é, estresse em si, é como você Sim, responde a ele, né, esses momentos difíceis. é. Assim é o que o Flávio está trazendo sobre resiliência sim. mesmo, né. Olha, eu vou falar para vocês, eu lia muito sobre o estresse, assim, que o estresse é ruim, o estresse é ruim. Quando eu era jovem, eu lia e falava, ah, tá, o estresse é ruim, tá. Não, mas eu não sabia o que era isso. E nos tempos em que a Pura Vida já estava bem avançada, nos 2 últimos anos finais, assim, montou um estresse em cima de mim tão grande, mas tão grande, que eu conhecia, assim, o que que significa burnout, eu vi o estresse deteriorando a minha saúde, eu perdi cabelo, eu me sentia, assim, em rápida deterioração. Então o estresse faz isso com você, ele te Sim, envelhece rápido, ele sim. come seus recursos, né? Porque o que não pode ser descansado e revitalizado por o sono de qualidade, pelo repouso adequado, vai de certa forma se desgastando, Exato. né? Sim. Então, o estresse desgasta e assim, você chegar para uma pessoa que está estressada e falar você precisa desestressar, não resolve Relaxa. nada, Não, resolve nada. relaxa, Relaxa, a pessoa te respira. Eu sei, eu preciso relaxar, eu vou relaxar, é, mas a pessoa está num outro lugar, né? Então É, tem várias coisas que podem ser feitas. Nesse aspecto, uma coisa que me ajuda demais com estresse são suplementos sim, específicos. perfeito, eu ia sim, entrar pra nesse mim tópico. também. Existem coisas inacreditáveis para dissolver a ansiedade, dissolver o padrão do pensamento Sim, compulsivo, que são químicos naturais, sim. Uhum, nutrientes, extratos botânicos, perfeito. formas moleculares que entram no seu corpo e dão comandos que o corpo faz. Posso Ah. relaxar. Aí entra o magnésio, permitindo que o corpo relaxe, solte. Então, tem compostos e tem uma arte hoje de você combinar esses compostos que são excelentes para o estresse. Eu acho que Uhum. quem é estressado precisa suplementar com várias coisas, né? Vitaminas que o corpo Sim. consome numa maior É, velocidade, e muitas isso é muito coisas. importante da gente falar, porque também quando a gente fala sobre gerenciamento do estresse, essas substâncias naturais, adorei você colocá-los como químicos naturais. Químicos naturais. Vou parafrasear isto. Os químicos naturais, porque são de diferentes, frentes. Você trouxe uma que eu abordo bastante nas minhas palestras, que é, além de entregarmos alguns,
elementos que são conhecidos como adaptógenos, que ajudam seu corpo a adaptar àquele momento que está muito estressante. A gente tem várias plantas que fazem isso, uma ashwagandha, uma relora, que não são permitidas ainda para produto final, mas em farmácias de manipulação a gente consegue manipular, mas ainda assim pensar nos nutrientes que o corpo utiliza em uma demanda aumentada. Porque para poder superar o estresse ali também, a gente precisa de reverter processos inflamatórios, equilibrar o estresse oxidativo. O estresse aumenta muito substâncias que podem ser prejudiciais aos nossos tecidos, substâncias tais conhecidas como radicais livres. E para combatê-los, nós precisamos de vitaminas e minerais ali de forma adequada. Então, quando uma pessoa está em estresse, ele usa muito mais vitamina C, que é um Sim. potente antioxidante para neutralizar e modular esses radicais livres, do que uma outra pessoa que está vivendo na praia, tranquila. Então, por exemplo, a dose de vitamina C para uma pessoa estressada, ela consequentemente será maior do que para uma outra pessoa, a demanda é Sim. maior. É, E são vários nutrientes, é legal né, você Flávio? pensar que o estresse mental, ele não é tão diferente do estresse físico, de um ultramaratonista, por Sim. exemplo. A pessoa correndo a 12 horas sequenciais, o que acontece? O corpo está em estresse continuado, aquilo está Uhum, desgastando, ela crônico, precisa de nutrientes de alta performance, perfeito. que Sim. é basicamente antioxidante, tudo que vai ajudar o corpo a conter um pouco dessa inflamação que se forma, né? Uhum, Estresse altamente inflamatório, inflamatório, Uhum. né? E nada melhor do que dormir. também Nada momento mais de anti-inflamatório. restauração. Exatamente, eu invisto muito, né, pensando em suplementação para diminuir estresse, enfim, eu também venho aí, né, com um bebê de 2 anos e meio, você sabe o que que é, né, Ale? Sei, Né, e todas as outras demandas da vida, então faz aí 2 anos que eu vivo um estresse também, eu invisto muito no meu sono. É o que eu mais, assim, né, é um magnésio, o momento de Glucalme também é meu restauração, né? parceiro, Tem porque é várias onde a coisas gente se legais. recupera, né. Isso é legal, por quê? Um dos mais poderosos antioxidantes que existem para a saúde humana é fabricado dentro do corpo, é a melatonina. Exatamente. Poderosíssimo para o cérebro ama melatonina, de paixão. Então você tem que criar primeiro condições para que o corpo produza melatonina em quantidade necessária, né? E isso tem a ver, antes de falar até mesmo de nutrientes, com um pouco da rotina e do ambiente, antes de dormir, né? Então, primeiro falando do ambiente, a gente precisa criar o máximo possível de escuridão, né? Então, se você a sua janela vaza muita luz, estude investir num blackout para você conseguir criar uma escuridão total, para você dormir sem a luz da cidade entrando, ou às vezes quando você precisa dormir um pouco mais tarde, o sol não atrapalhar o seu sono da manhã, né? Porque nós temos sensores que captam a luz e param de produzir melatonina e falam, opa, o sol está raiando. Né? Ele faz isso quando você vai ao banheiro e acende a luz de noite, puff, se a luz é muito forte. Ele faz isso quando você olha para a tela do celular, quando você assiste um filme na TV de noite, aquilo fica piscando. Então são coisas que você precisa preservar idealmente ideal, né? 2 horas antes de dormir, mínimo 30 minutos, mínimo, né? Eu, às vezes, nem o mínimo eu consigo, fico no celular até a hora de deitar, muita coisa, eu faço É muita hábito, coisa. é aos poucos mesmo, é É difícil. É difícil. É Mas a gente tem que saber o difícil. norte, né? Qual que é o norte? O norte é idealmente 2 horas antes, você Exato. para a tela, aí você começa, você pega um Desligar, né? livro, Uhum. você interage com pessoas, você volta ao mundo como ele era, assim, antes Ao da mundo digitalização, analógico. né? Mundo analógico. E isso é muito legal. E o que você pode fazer? Né? Além de criar um ambiente escuro, um ambiente onde o ar se renove, né? Onde você não fica completamente lacrado, às vezes um ar-condicionado ligado ali pode ajudar a renovar o ar, ou deixar alguma passagem de ar, para que você não fique respirando um ar viciado. Depois de umas 3 horas, mais ou menos, um adulto esgota a maior parte do oxigênio livre, ele começa a respirar um ar de segunda qualidade, e quando é um casal isso piora um pouco. Então é sempre bom não lacrar-se num quarto para dormir, isso é muito influente. Aí tem coisas de colchão, essas coisas que eu acho que são menos relevantes, são aqueles detalhes que, assim... Que não é por onde você vai Não é o- começar. Não é o que básico, importa de não fato, é. né? Não é por onde você vai começar. Mas o que eu acho que importa de fato é você não comer tão tarde. Perfeito. Nossa, isso mudou minha vida. Isso é muito legal. E os europeus têm isso muito forte, né? Eles Muito. jantam com o sol se pondo. 5 horas da A tarde. gente deveria aprender a fazer isso. Isso é Eu genial. ando fazendo isso, você acredita? Eu- Eu isso é janto genial. com o Gabi, com eu o meu janto filhinho de 2 6 anos e horas meio, eu janto também. 6 horas.
Eu Isso, também. cara, faz toda a diferença. Você vai dormir, seu aparelho digestivo já está em outro modo, está É. É relaxado. perfeito. A gente entende que é difícil para muitas pessoas, mas e nós 2, eu acho que aqui, né, a gente tem um ambiente que nos permite hoje, né, ela com um filho de 2 anos, eu com uma bebê de 15 meses, então assim, nos permite, Sim, eu sento com mas ela 6 horas e vou jantar. mas você pode É. ser o primeiro cliente do restaurante às 7, às seis e É, E, meia. exato, mas mas às e como o 7 Flávio já é falou um também, bom eu acho que horário. tem o ideal e tem o mínimo possível, né? É, Então, Sim, assim, se você não consegue jantar às 6, não consegue mas que você não janta às nove e é, meia, é jante às isso. 8, Às né? 10, né? é. E Vai também é tentando aquilo, né, regredir, né? a gente tem que colocar em prática o que a gente consegue no momento atual. Se atualmente você realmente não consegue, jantar 8 ou 7 horas, eu tenho diversos pacientes que trabalham até Sim, muito Sim, tarde sim, e que vão jantar às 9. Então, faça um é. lanche da tarde muito bem equilibrado. sim. Esse lanche das 5 horas, ele é um grande sinalizador, do seu sono, da sua recuperação, do seu apetite noturno. E aí, quando chegar em casa, fazer uma refeição mais leve. Sim, Não Excelente. optar sim, nunca por uma carne vermelha, uma carne branca, ou ovos, sim. saladas, vegetais, mais cozidos para algumas pessoas. Quem tolera bem vegetais crus à noite, ok, Sim. porque também não Sim, dá e para acho que entra muito da generalizar, Comida leve, mas autoobservação comida comida aí. leve, simples, não É, tem simples, um bom segredo. azeite, Um é. azeitonas, omelete, se abacate, quiser está fazer, uma maravilhoso. Exato. coisinha E aí bem. você chega também não com tanta fome, né, com muito Exato. mais Isso. consciência e presença É, de ali, tudo bem, eu tô com um pouquinho de fome, eu vou é, comer um pouquinho só para não. É. é. E aí, só para completar, né, já que a gente está falando do grande mitigador do estresse, que é o sono, vale também a gente abordar o tópico dos indutores de sono, que não são remédios para dormir, é muito Boa. diferente, né, tem uma Uhum. ação completamente diferente, mas que são nutrientes, extratos e determinados componentes que fazem o efeito de ajudar o corpo a relaxar, estimular a produção natural de melatonina. A própria melatonina também pode ser considerada uma intervenção natural, é um hormônio bioidêntico ao corpo, mas que são intervenções que não atrapalham no ciclo do sono que acontece de noite, né? Por quê? Nós vivemos, não é um sono contínuo, a gente vive vários ciclos. A gente tem sono bem profundo, aí tem um sono que chama sono REM, REM, onde a gente, Rapid Eyes Movement, pisca bastante o olho e sonha e acontece. Aí a gente desliga, vai na profundidade da consciência, aí volta e começa tudo de novo. E esses ciclos precisam acontecer para o cérebro poder se renovar, para o sistema nervoso poder se renovar. E se você toma um remédio para dormir que te seda completamente, te joga no sono profundo, e você nem passa pelos ciclos, você não repousa tão bem quanto necessário. Aí você começa a desenvolver alguns problemas neurológicos com o tempo. Esse é o perigo do remédio para dormir, Exato. porque você não permite que o ciclo de reparação aconteça. Às vezes é preciso, você está num trauma, precisa apagar, tá, fez uma cirurgia, não consegue dormir. Foi a única Pontual, vez que eu né? tomei um remédio para dormir, É muito É pontual, né, e me pontual, pode recuperando de uma ser cirurgia. é. pontual, pode ser pontual, né. Pode ser, mas você tomar como ritual do dia não é bom. Não. E aí, entender quais são esses indutores de sono e começar a, se você toma remédio, sair dele, procurar esse indutor, conversa com seu médico, um médico que entenda isso, um nutricionista que possa te direcionar a sair do remédio para dormir, não tê-lo como ritual diário, e buscar os indutores do sono, que por ordem hierárquica de intervenção não tem efeito colateral qualquer, né? E são muitas vezes suficientes Sim, para gerar o efeito, que é o que Exatamente. importa, que é o que sim. você Exato, quer, dormir. Dormir sem efeito exatamente. E colateral é melhor, por restaurar isso que seu a gente corpo, procura. né, porque não Exato. adianta nada você tomar um remédio que você não vai se restaurar e você vai simplesmente apagar, Exato. né, e acordar Uhum. mais cansado ainda no dia seguinte. E é muito legal esse ponto que você trouxe, né, Flávia, a gente até é tão bonito tudo isso que a gente está falando aqui, né, é tão fácil, fácil entre aspas, mas é tão possível a gente cuidar da saúde de maneira natural, Uhum. né, e enquanto a gente vê aí as pessoas buscando muito por pílulas mágicas, né, eu acho que os remédios para o sono é uma delas, e a gente tentar mesmo trazer, né, cada vez mais a, a, a comida de verdade, a suplementação natural, a tudo que traz a gente de volta para a nossa saúde, né, e traz esse poder, né, É. que vai totalmente contra a história da pílula mágica, da resolução rápida, do efeito imediato, né, Uhum. que muitas pessoas Exato, ainda buscam, né. Você trouxe um exato. ponto tão legal, né? Tem um livro antigo que chama A Doença como um Caminho, né? E quando você começa a sair do estado pleno da sua saúde, pode acontecer em algum estágio, às vezes na infância, às vezes mais tarde, você começa a engordar, o seu metabolismo vai ficando ruim, você vai adquirindo gordura no fígado, talvez, um tipo de diabetes, ou você vai tendo algum sintoma na pele, né?
por algum tipo de razão, que seja por descuido, por falta de cuidado, por excesso de estresse, por falta de nutriente, falta de sono, falta de atividade física, falta de contato com a natureza, que é um ponto legal Sim. também, né? Não tem boas relações, sua saúde mental não está muito legal, isso vai te deteriorando a um tal ponto que a gente deveria olhar esses sinais de saída do equilíbrio como uma chamada contundente da vida. Opa, estou saindo do eixo. Porque se você não presta atenção, vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Aí vira uma doença, aí você tem que tratar, você tem que tomar remédio. Aí você não cuida da causa, o remédio não vai resolver. Vai dar uma segurada ali no sintoma, porque você ainda está descuidado. O melhor que a gente deveria fazer é, cara, tô saindo, tô um pouco fora de forma, comecei a ganhar peso, ou sei que eu estou exagerando, volta para o caminho, né? Volta. De onde quer que você esteja, volta. Procura se lembrar, busca um conhecimento, acessa uma live boa como essa, né? Marca ela lá no seu bookmarkzinho, manda para as pessoas que você gosta. Olha que bom manual de início, né? Para você mudar a sua vida, né? Que está virando esse trabalho, né? E fazer o trabalho necessário, né? Ter a dignidade de falar, a saúde precisa disto, eu vou fazer. Porque caso contrário, você pode cair na tentação de, eu tô gordo, tô gorda, tô com excesso de peso, vou tomar um Ozempic, não vou mudar meus hábitos, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. E tem jeito, é possível. Aprender e Exatamente. colocar em prática, aprender e seguir um caminho da saúde. Não do emagrecimento a qualquer custo, com pressa, para resolver um problema. E não é fácil no começo, mas depois é tão prazeroso, né? E Eu são acho que a pequenas disciplina... É uma vitórias, conquista. São para grandes vitórias. resultados, E são dali vitórias vem a diárias. motivação. Quando você começa a ver resultados, quando você começa... Você fica tão feliz, tão empolgado e você quer cuidar cada vez mais da sua saúde, né? Você tem que olhar para a saúde como você olha para o seu patrimônio material. Tem que Que é mesmo, né? construir a sua Patrimônio. saúde, é o seu patrimônio. Falar, pô, tem que ganhar uma grana para guardar no banco para quando eu envelhecer eu ter uma segurança. Tá, mas e a sua saúde? O que adianta, né? Você ter todo o dinheiro do mundo se não tiver saúde. Não vai nem aproveitar esse dinheiro, né? E melhor, para que ir tão longe? Por que não olha para agora? Por que você vai aceitar viver aquém do que você poderia? Então, assim, reconheça que tem um trabalho de construção desse patrimônio. A saúde, ela é dada na infância, mas a partir de um certo ponto, ela precisa que você, do mesmo jeito que você precisa escovar o dente, né, quando você vai ficando mais velho e tal, você precisa começar a cuidar. Precisa fazer atividade, escolher o seu alimento como um adulto, não como uma pessoa com paladar infantil, que fica só querendo saciar o gostinho. Exato. E o conhecimento vai te dando isso. A inspiração de pessoas que fazem isso, como elas fazem, olha como está dando certo para elas, fazem isso há muitos anos, deixa eu aprender com você. É isso que a gente faz aqui, a gente compartilha aquilo que dá certo pra gente. E quando a gente fala de paladar infantil, né, me veio o prazer, e as pessoas buscam muito prazer, né, e eu gosto muito de dizer que quando você cuida da sua saúde, quando você começa a ver resultados, quando você, né, no nosso caso, né, ela engravida aos 46, 47 anos de idade, você tem prazer nisso, né, então você muda a sua fonte de prazer, né, é tão gostoso quanto se afundar num bolo de chocolate. Hoje é indiscutível, né, a gente não tem como falar de saúde se a gente não falar sobre escolhas diárias, Claro. consciência, o que você escolhe todos os dias é o que vai trazer aí longevidade. E falar sobre longevidade atualmente, né, a gente sabe que as pesquisas mostram que todos nós vamos viver mais, mas é o como você quer viver. Então eu sempre falo nas minhas palestras assim, se alguém me perguntar se você quer viver até 100 anos, eu quero, mas 20 anos incapacitada, não quero não. Então você precisa fazer algo hoje, e é só você. Hoje os pesquisadores, é unânime o que eles falam sobre doenças crônicas não degenerativas. 90% dessas doenças crônicas não degenerativas, e a gente está falando de diabetes, de doenças cardiovasculares, de uma obesidade, elas podem ser evitadas através de um estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável é tudo isso que a gente conseguiu trazer aqui para vocês, sobre movimentar-se, sobre até mesmo de relacionar-se bem, né, com os amigos, com os familiares, criar momentos de relaxamento, de diversão, atividade física, uma suplementação. E falando em suplementação, eu quero agora com vocês aqui saber a suplementação dos nossos convidados de hoje. Flávio, me fala como que você gerencia essa suplementação para te garantir muita saúde. Nossa,
Puxa, eu não sou uma referência nesse aspecto, porque eu sou um experimentalista, né? Eu gosto muito de experimentar compostos novos que estão sendo descobertos, que têm estudo científico de promessas de grandes benefícios. Então, geralmente, eu tomo uma grande quantidade de ativos todos os dias, né? Então, cerca de 22 cápsulas de manhã, umas 8 na hora do almoço e mais umas 20 cápsulas de noite, né? Então, ali eu tenho basicamente todos os nutrientes que o meu corpo precisa, todos os minerais, vitaminas, coenzimas, ômegas, a base nutricional. E no topo disso eu tenho vários ativos diferentes para extensão dos telômeros, que é a prevenção do envelhecimento, para cognição, para energia intracelular dentro das mitocôndrias, né? Então tudo aquilo que a ciência vai descobrindo e mostrando benefícios contundentes, eu falo, quero provar, quero experimentar, né? Então são fórmulas personalizadas, feitas sob medida para mim, porque esses compostos são muito recentes, a Anvisa não libera ainda para fazer esse tipo de venda, né? Então são coisas que a gente faz em farmácia de manipulação, tá? Alguns dos compostos das cápsulas que eu tomo são da Pura Vida, né? Vitamina C da Pura Vida, ômega 3 da Pura Vida, que são coisas que atendem, que são produtos puros, né? Aham. Mas esses produtos especializados eu faço sob medida para mim. Além disso, meu ritual noturno, um Blue Calm, que é um indutor de sono de primeira Perfeito. qualidade, né? E a minha suplementação de proteína e colágeno que eu tomo todos os dias, algumas vezes por dia, né? Então, novamente Creatina? dizendo, creatina sempre. Opa. Aliás, eu fiz um experimento baseado em novos estudos de subir a minha dosagem diária de creatina de 5 gramas para 10 10. gramas. Não te deu dor de cabeça? Na dica. É? Tô E o que ótimo. que você sentiu? Eu me senti mais disposto e com mais força nos treinos. Estou treinando com mais força. Você viu que até saiu um estudo recente agora desse ano, falando sobre privação de sono. Eu sempre fico de olho, né, porque com criança pequena e também uma dose grande de creatina no dia seguinte melhora. Eles fizeram um estudo com 15 Cognição, né? pessoas, ficaram sem dormir, trabalhando durante a noite inteira. E eles, aqueles que tomaram uma dose grande de creatina no dia seguinte desempenharam praticamente normal, Sim, cognitivamente falando, e os outros não. A sim. beleza da creatina é que a gente sempre ouviu, né, falar muito sobre os benefícios da creatina na saúde muscular e o que a gente consegue ver com a ciência são esses estudos mostrando benefícios da creatina na saúde mental também, na saúde intestinal. Então vamos pensar aqui da creatina como uma poderosa e moeda de energia. Então, quando a gente fala de cérebro, olha que tecido altamente ativo. Então, se a gente realmente coloca essa moeda de energia ali diariamente, ela pode contribuir para essa saúde mental, para a saúde cardiovascular, para a saúde intestinal, pensando sempre em preservar a barreira intestinal, porque ela, como fonte de energia, ela vai produzir ativamente os cintos que mantêm a barreira, as células. Imaginem que aqui no intestino, ó, aqui são células, e tem cintos para segurarem essas células juntinhas. Então a creatina, ela tem uma atividade aí na produção desses cintos. Então Sim. ela é um suplemento assim com grau de evidência A, que não tem ali na literatura efeitos colaterais, então que realmente, de forma geral, as pessoas Super. podem consumir de forma segura, Sim, né? e ainda É, ajuda na força, na musculatura, né, É, super. com porque todos é esses benefícios que a energia, gente Creatina, falou, exato. né. creatina, assim, além de altamente seguro, assim, não tem nenhum risco, Não, é um dos mais importantes e que todas as pessoas deveriam usar, sobretudo as pessoas mais velhas. Sim, exato. Sobretudo as pessoas mais Exato, velhas. porque sim. tem aí um papel em diferentes tecidos, a saúde muscular ganha aí uma importância, né, Sim, principalmente para o idoso, né, pensando em liberdade, em mobilidade, em flexibilidade ali de sustentação sim. mesmo, né, para dar potência aí para essa saúde muscular. Falando um pouco desses ativos específicos, tem algumas coisas muito interessantes para a qualidade de sono e saúde cerebral em geral, né, já que a gente está falando desse tópico. Acho que taurina é um componente que merece muito Perfeito. destaque. É, Taurina é incrível, né? Tem gente que escuta taurina e acha que é uma substância estimulante, é. porque aquele Red Bull tem taurina. Mas na verdade a taurina, ela é um estabilizador, um harmonizador dos neurônios, um aminoácido que faz esse papel, cria uma calma, uma paz. E aí a cafeína, quando associada à taurina, cria o estímulo de uma forma um pouco mais estável, tá? A mente fica menos errática.
Então, quando você toma taurina antes de dormir, como por exemplo tem no Blue Calm, Sim. isso cria o ambiente de paz que é ideal para o cérebro entrar em fases de repouso, né? Junto com isso, você pode, por exemplo, associar também fosfatidilcerina, você pode associar L-teanina, que são substâncias que vão ajudar também a manter o foco. Isso, se você toma de dia e vai estudar, vai ler, você vai manter o foco no estudo. Se você toma antes de dormir, aquilo vai ajudar você a se manter no foco e não interromper, acordar de noite, por exemplo. Ou ficar nos estágios de sono profundo. Então, essa somatória de coisas, magnésio, inositol, que ajudam a relaxar, elas fazem um efeito realmente muito notável. Né? A fosfatidilcerina, inclusive, está no ômega que eu tomo, que eu sou apaixonada pelo ômega 3 fosfatix, é um dos meus queridinhos, E e eu é acho que uma faz das muito efeito Faz é muito uma mesmo. efeito. das estratégias, todo mundo pergunta: "Ah, eu preciso tomar as 2 cápsulas de ômega no mesmo horário?" Não necessariamente, você pode tomar no almoço, você pode tomar uma no jantar, né, você pode Bom, agora depois distribuir que o aí Flávio falou a essa quantidade de cápsulas que ele toma durante o dia, eu tô me achando super é, normal. eu Achando eu comedida? eu 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 quero escuto a sua lista eu depois. escuto, É. não me surpreende, porque eu também posso falar aqui, porque eu também tomo aí Eu umas tomo 40 várias cápsulas por também. É dia, que assim, quando você mas estuda e é, descobre o benefício, e é. lê, e A entende, vê o gente quer estudo, você experimentar. fala, eu Agora, quero isso para Flávio, mim. deixa eu te fazer Por uma que não? pergunta então, vai, pra gente, se você pudesse listar os 5, os top, depois eu falo os meus e a Lê Puxa, fala os delas, o top 5, se você fosse para uma ilha deserta, quais seriam os top 5 Não dá para suplementos? levar Não 40 pode levar cápsulas, 40 cápsulas por dia. O pode que levar você 10. faz? ai que difícil. Provavelmente um multivitamínico para garantir que a base está ali, né? Uhum. Um alfa da Pura Vida. Eu tomo todos os dias, está lá na hora do almoço, eu tomo meu alfa. Eu acho que assim, a gente vai acabar indo pelos básicos, né, da suplementação. Uma creatina também, proteína creatina, multivitamínico. Aí eu não sei se um ômega 3, porque estou numa ilha, então vou Você caçar o pode peixinho ali, acho que pescar eu seu vou deixar próprio o ômega peixe, 3, Você vai vai deixar o deixa o agradecer. ômega. A astaxantina Eu também já você deixa de levaria, lado, Tranquilão. eu você come levaria ali outras o coisas. ômega 3 porque eu com certeza não iria pescar meu próprio peixe, eu não ia dar conta, então acho que era melhor eu levar. Sim. Ai, são tantas coisas, eu sou meio apegado aos meus suplementos, eu não sei, sabe aquela cena assim, tem que escolher, tem que abrir mão de Eu uma acho que eu coisa, é levaria uma difícil para coenzima mim. Q10, talvez. Perfeito. Esses são os básicos que todo mundo precisa começar com eles, né? É você garantir proteína em primeiro lugar, se possível um colágeno também, é você ter um multivitamínico para garantir que não está faltando nada micro, que você tem todas aquelas pequenas coisas, é você garantir um bom ômega 3, um bom magnésio, e aí, se você a partir de uma certa idade, com uma coenzima Q10, eu não sei qual a idade hoje em dia, A partir de 30 anos a gente já tem um 30 anos. declínio né, na produção, então a gente já recomenda Já é já. bom. A partir dos 30 anos, isso é um bom básico inicial. E eu Né? acho que eu levaria um E Blue você? Calm pra ilha deserta, porque ficar com tanto medo de dormir à noite lá, desprotegida, na cabaninha, que acho que eu levaria Isso é uma também. boa. Para um Que sono mais profundo. exatamente, e também para esse bem-estar, né, que acho que também, então não só a taurina, o triptofano, né, eu tenho uma sensação, assim, quando eu tomo Blue Calm de, ai, que gostoso, agora eu Sim. vou dormir, acho que eu ia precisar também, que eu ia ficar nervosa de dormir na ilha. Eu acho que existem os top 5 aí para mim, assim, quando eu abordo os nutrientes básicos, né? Que eu acho que o ômega 3 na ilha deserta, eu também não ia ser a melhor pescadora ali dos peixes, né? Mas um ômega 3, um magnésio, uma coenzima Q10, uma creatina, uma proteína, ficaria aí com os top 5 para mim, que realmente acho não que eu podem também. faltar no nosso dia a dia. A gente fala de todas essas coisas, né, que são importantes e vitais e otimizam nossos processos para que a gente viva no nosso melhor, mas a gente tem que lembrar que isso também é uma questão de sobrevivência, porque nós vivemos numa época em que o normal é estar doente, estar metabolicamente doente. Os estudos recentes, tinha um estudo de 2016 que eu usava para divulgar, aí saiu um de 2023 agora, com os dados recentes da saúde sistêmica americana, taxas de obesidade, taxas de diabetes, e tudo piorou Assustador, né? muito. É assustador. Tudo piorou muito. A gente está vivendo na era de maior índice de doença crônica da humanidade. Nunca as pessoas foram tão doentes quanto hoje. O que é surpreendente, porque a gente está em 2024. Nunca houve tanto conhecimento disponível, Tecnologia. tanta tecnologia, tantos recursos, suplementação, né? Diz que receba alimentação saudável de iFood na sua Sim, casa. sim. Tá tudo ali. Sim. E, no entanto, as pessoas estão muito doentes, né? Então, ouvir sobre saúde é uma questão de sobrevivência.
Você não quer se juntar à massa da normalidade, né? Menos de 8% das pessoas nos Estados Unidos são metabolicamente saudáveis. É muito absurdo, No Brasil, né? talvez a gente tenha um percentual um pouco maior, porque a gente tem mais gente vivendo no campo ali, Uhum. protegido do alimento industrializado, mas hoje cada vez menos. Hoje você vê tribos indígenas de pessoas com obesidade, diabetes, gordura no fígado, e tudo isso que decorre do excesso de calorias vazias e da falta de nutrientes importantes. Sim. Exato. Isso sem falar da infância, né, que também os As índices na crianças. infância são, assim, terríveis, né. Cara, você tem que ver uma foto da praia do Rio de Janeiro, em 1970 e Ah, eu hoje. vi. Das pessoas como elas Muito estão diferente. diferentes. Uhum. Você não É encontrava um obeso. É. Né? E eu não acho que o que importa é a gente defender a obesidade como uma forma de beleza. Acho que o que importa é, de novo, ter um norte. O que é ideal? O ideal é você estar metabolicamente saudável. Quando o Sim. corpo está metabolicamente saudável? Quando você não carrega excesso de gordura. Sim. Ponto. Exato. Né? Então, isso é muito importante. Se você se olhar no espelho, se perceber com excesso de gordura, saiba que você precisa fazer algo. E dificilmente é tomar um remédio. Sim. Você precisa ajustar o que te levou até ali. E não é sobre Você ficou estética, anos né. construindo essa situação. Não queira resolver em 15 dias, não precisa ter pressa, calma. Seja gentil com o seu processo biológico. Né? Foi construindo devagarinho, foi construindo. Aí você quer apertar um botão e resolver? A gente gostaria, né? Seu corpo precisa reaprender, né. É, o corpo ele é fisiológico, ele não é digital. O corpo não é tão rápido, ele tem um processo, ele vai pulsando, ele vai emagrecendo por etapas, ele engorda um pouquinho, ele volta emagrecendo. E você tem que fazer de um jeito sustentável. Você não deve buscar emagrecer assim para o próximo verão. Você deve buscar emagrecer como um ato de amor consigo mesmo. Né? De autocuidado, De né? amor. Sim, sim, Eu amo a vida, eu perfeito. quero estar Sim, bem. Perfeito. De ter saúde Então, mesmo. e parte disso é estar bem esteticamente. Faz Uhum. parte. Por que não, Faz né. parte. Uhum. Mas não Claro. é a única coisa a qualquer custo. Né? Porque eu conheço um amigo cirurgião plástico de Beverly Hills, ele também é neurocirurgião. Ele fala: o que eu mais tenho aqui são pessoas que envelheceram esteticamente perfeitas e impecáveis, só que por dentro totalmente destruídas. Inclusive Ah, e depois- mentalmente, Inclusive né. cerebralmente. Destruídas. E, essa, Não tem jeito, não tem atalho. Você não vai querer só rebocar a fachada da sua Sim. casa. e não adianta, né? Porque uma longevidade saudável vai muito além do que é estético. Você vai precisar de Lógico. outras coisas para É. viver bem e certeza. feliz lá, né? E a E o estética, querendo ou corpo não, ela vem de certa forma como uma consequência, né. vem Exato. de Consequência dentro dos para seus fora. hábitos, Sim, né? Né, sim. como uma recompensa bem-vinda. Né? Uhum. Que bom, estou exibindo a saúde que está pulsando em mim. Sim. Tudo vem disso, a fertilidade vem disso. Exato. Ah, eu estou com dificuldade de ter filho. Crie saúde, ela vai transbordar e vai gerar um próximo você. É assim que funciona. Sim. Então, essa motivação é a motivação verdadeira que a gente tem que ter. Um ato de auto-amor que te faz querer aprender o que eu tenho que fazer para me cuidar. Aí você assiste a aula, você dedica um pouco do seu tempo, você começa a fazer uns ajustes no seu dia a dia, você estuda quais são os suplementos para começar, você busca uma orientação talvez para buscar uma suplementação personalizadinha para você, feita sob medida. Qualquer que seja o seu caminho, é muito importante você se comprometer com esse ato de auto-amor e também de amor às pessoas que estão ao seu redor, Com porque certeza, você só pode ajudar se você estiver bem. com certeza. Exatamente. Que triste você envelhecer e realmente, assim, às vezes é inevitável, mas você ficar dependendo de todo mundo prematuramente, né? Sendo que você talvez tivesse mais 20 anos de saúde se você tivesse se cuidado. Então, muito importante, né? Lembrar do futuro, construir o seu patrimônio de saúde hoje, mas lembrar que amanhã, se você começar hoje, amanhã você já vai estar um pouquinho melhor. E semana que vem um pouquinho melhor. E daqui a 3 meses vai falar, uau, como eu tô E diferente. não tem idade, né, para começar. Não tem. Você sabe que eu tenho um programa e ele é pautado em alimentação. Sim. Em a alimentação do padrão do Mediterrâneo, feita aqui no Brasil, e eu consegui mostrar isso de forma prática, que é muito fácil alimentar-se com o padrão do Mediterrâneo no Brasil, porque é simples, né? É Sim. comida de verdade, colorida, não tem nenhuma coisa aí muito de segredos, né? E mulheres acima de 40 anos, mulheres de 70 anos, 65 anos, perdendo peso aos poucos ali. O programa são 3 semanas, perdendo peso aos poucos, aplicando apenas a alimentação. Sim. Então é um start para a pessoa entender que o que ela estava ali construindo para trás, e a queixa, né, da dificuldade de perda de peso acima dos 40 anos, ela é muito grande. Sim. Mas eu sempre falo,
tem algo errado aí no seu dia a Sim, dia. E sim, a sim. alimentação é aí um fator Sim. importante que você deve olhar com muito Sim, cuidado. e a gente é capaz de manter o nosso metabolismo jovem, né. Exato, e quando a gente fala de metabolismo, a gente já está chegando no final, eu só quero Uhum. falar sobre um pouquinho sobre metabolismo, porque o nosso metabolismo ele não fica lento com a idade. Não tem uma relação de idade com metabolismo, e sim a sua saúde muscular. Então, se você coloca em prática estratégias para manter os seus músculos em uma proporção ideal ao longo da sua vida, você não terá o seu metabolismo prejudicado. É sobre músculos e não sobre idade. Isso é legal, às vezes a pessoa gosta de comer. "Ah, eu gosto muito de comer, eu amo comer". Ok, crie mais músculos, E porque coma os seus músculos vão usar mais essa dos Mas você sabe energia. que isso nutrientes. sempre foi curioso, porque eu sempre comi muito bem, Sim. muito corretamente, mas muito bem. E saía com amigas minhas, às vezes, né, um pouco mais acima do peso, e tal, que falavam: "Gente, eu não me conformo com o quanto você come", mas aí você vai ver a qualidade do que eu como e a qualidade do que uma pessoa que fica só preocupada em perda de peso, em perder gordura, aí você vê que tem alguma coisa errada aí, E né. quando você tem mais É. músculos, ele é um tecido altamente ativo, ele precisa de muita energia, e Sim, energia de nutrientes que você sim, coloca sim, para dentro. Então, seu volume alimentar, ele é decorrente do que os seus músculos sim, precisam. ele Então, por acelera isso teu que não vai metabolismo, virar né. gordura, né? Sim, e é muito legal, de novo, o foco para quem está começando, né, e mesmo entende que precisa emagrecer, não deve ser em: "Ah, eu não vou comer mais isso, não vou comer mais aquilo". Primeiro o foco é em enriquecer a sua alimentação Perfeito. com proteína, né, alimentos densamente nutritivos, legumes, verduras, frutas, Perfeito. etc, né, comida de verdade natural. Ao máximo que você puder, você pode trazer alguns suplementos que ajudam com isso, suplemento, vitaminas que criam saciedade, isso também ajuda, né? Mas a partir deste lugar, você deixar de comer, ou nem precisa, eu acho, deixar de comer, você reduzir a pequenas porções aquilo que você sabe que você não pode comer, torna-se muito mais factível. Sim, Você Exatamente. não deve ficar Perfeito. lutando contra a sim, fome, não é um Exato. projeto de inanição, de sim, Não. sofrimento. sim, Se você está sofrendo com a fome, você está fazendo errado, sim, É, com né? perfeito. certeza. Pelo menos é isso que a gente Exatamente. aprendeu, né? Exatamente. Gente, a gente está chegando ao fim desse bate-papo super gostoso. Queria aproveitar e agradecer, Flávia. Obrigada mais uma vez. Cami, obrigada. Obrigada, Obrigada a obrigada, todos Alê. vocês que estiveram aqui conosco. Mas a gente tem uma notícia super especial para esse momento Qual também é? dessa live. Na próxima semana, a gente já começa com Pura Vida Black, com descontos especiais e brindes incríveis nos produtos em todo o nosso site. Melhor época do ano para comprar no site da Pura Vida, onde você tem os melhores descontos e sempre brindes adicionais, Eu amo condições esses Adoro os brindes, especiais. eu já tô de brindes. olho ali, Adoro porque os eu brindes. também adoro esses brindes personalizados que são a cara da Pura Vida. Sim. Eu vou fazer o meu estoque, né? Eu uso vários produtos da Pura Vida todos os dias. Quem vai na minha casa vê o armário, vê a gente usando. Não tem assim empresa ainda no Brasil que eu confie mais do que a Pura Vida para comprar meus suplementos prontos. É. Exatamente. Então, faça aí você também a sua lista de nutrientes para a próxima semana, para você não perder nada. Então, descontos diversos nos nossos produtos, com brindes especiais. É realmente a melhor época do ano para você se programar e ter tudo que você precisa para complementar a sua alimentação e trazer mais longevidade aí nos seus dias, na sua vida. Não dá para Obrigada. perder. Não dá para perder. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, beijo.